Enquanto o petróleo despenca no cenário internacional e pressiona as commodities, em Chicago, a safrinha brasileira enfrenta clima cada vez mais preocupante em importantes regiões produtoras. E nos Estados Unidos, apesar do discurso oficial de plantio acelerado e safra aparentemente tranquila, a investigação de campo da Rural Business revela sinais que o mercado ainda parece ignorar, como a seca, a perda de qualidade das lavouras e redução de área. E quando milho e soja entram em turbulência, toda a cadeia sente os reflexos. O confinamento, a reposição e o mercado do boi passam a operar sob pressão, justamente no momento em que frigoríficos disputam escala e o fluxo global de proteína animal começa a mudar com a queda da produção de carnes nos Estados Unidos e o avanço das exportações brasileiras. Nós vamos te mostrar onde estão os riscos e as oportunidades para quem opera na produção de gado gordo e proteína animal aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, o café também entra no centro das atenções. Se o seu negócio é produção de café, fique alerta às narrativas de super safra. Vamos mostrar que o sonho do exportador de café não tem limite no Brasil. E por isso alguns precisam até de apoios constantes de algumas das chamadas consultorias para convencer você, produtor, a jogar o jogo deles. E como tudo no agro está conectado, chegamos ao tema que pode definir a capacidade de produção do Brasil nos próximos anos: a renegociação das dívidas rurais. O Senado debate bilhões de reais em operações de crédito, mas o setor alerta que as propostas ainda estão muito longe de resolver a situação de um produtor sufocado por juros altos, custos elevados e dificuldade de acesso ao crédito. E no último bloco, uma entrevista especial e inédita sobre exportação de gado vivo. Vamos mostrar os bastidores de uma atividade cercada de debates, interesses econômicos e muita desinformação. Você está na Rural Business TV, o seu encontro diário com a informação profissional no agronegócio. E ao 12h12 pelo horário de Brasília, a edição desta quinta-feira, 28 de maio de 2026, começa logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. E vamos começar agora esta edição da Rural Business TV falando sobre o mercado de grãos. E eu vou aqui direto para a plataforma RB Pro Mais mostrar para você o nosso setor de alertas, já com esse alerta importante aberto na tela. Vamos lá, soja e milho, 3 perguntas ainda sem resposta vão definir o rumo dos preços a partir de junho. Então vamos aqui comigo neste alerta, que começa dizendo o seguinte: há algumas perguntas ainda sem resposta envolvendo a nova safra de grãos dos Estados Unidos e todas com peso para virar o mercado de soja e milho do avesso. Por isso, a Rural Business te convida a acompanhar as análises de mercado que apresenta diariamente em suas plataformas próprias de informação, para que você tenha em mãos dados que ninguém tem, pois são eles que podem definir o rumo dos preços no decorrer dos próximos meses e te levar a ampliar as margens de lucro. E aqui vamos lá. A crise que toma conta do setor produtivo também lá dos Estados Unidos, o aumento brutal dos custos de produção e o estrangulamento na logística de abastecimento de fertilizantes não vai trazer qualquer impacto na produção de grãos do país? É sério isso? E a segunda pergunta, será que toda a área prevista pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ser tomada pela soja, conseguirá ser cultivada? E como fica a seca? Terá os Estados Unidos a chance de repetir o recorde de produtividade do ano passado, como anunciado pelo órgão americano? Pois é, só vai conseguir ganhar dinheiro
operando no mercado de grãos aqui no Brasil, quem conseguir se antecipar a este amanhã, meu amigo. E olha, a Rural Business está fazendo de tudo, produzindo análises completas, investigativas, trazendo informação que ninguém tem, cavando informação para que você seja justamente essa pessoa que terá lucro com a produção de grãos aqui no Brasil. Então, eu te convido a acompanhar estas análises diariamente publicadas tanto em texto quanto em vídeo em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. Combinado? E se você opera na produção de milho ou depende do grão para a criação animal ou a indústria, a Rural Business preparou uma análise que vai te ajudar a antecipar os movimentos do mercado e, claro, proteger a sua rentabilidade. No foco, a safrinha brasileira e a nova produção dos Estados Unidos. Meu amigo, tem 3 pontos que você precisa entender agora e que estão destacados nessa análise. O primeiro é a pressão do petróleo em Chicago. O mercado do milho vem sofrendo forte pressão com o recuo expressivo do petróleo no mercado internacional. Em pouco mais de uma semana, o barril caiu de máximas de $105 para $88 em Nova York, enquanto o tipo Brent despencou de 115 para 94. Essa movimentação financeira especulativa impacta diretamente as cotações das commodities agrícolas na Bolsa de Chicago. O segundo ponto é o clima crítico na safrinha brasileira. Enquanto o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul aguardam chuvas pesadas nos próximos dias, o miolo da produção do Brasil enfrenta uma secura crítica que ameaça o potencial produtivo dessa nova segunda safra, com o agravante, claro, da proximidade do inverno e o sempre presente risco de geadas. E o terceiro ponto é a divergência nos Estados Unidos. Afinal, a nova safra de grãos está apenas começando e muita coisa pode mudar por lá. O Departamento de Agricultura do país divulgou um avanço rápido no plantio americano. Dizem aí que 86% estão concluídos, passando a impressão de que está tudo perfeito. No entanto, a investigação de campo da Rural Business revela uma realidade muito diferente e preocupante que o órgão oficial não mostra. Portanto, ao acessar esta análise, você vai saber qual é a redução da área de plantio nos Estados Unidos e como esse recuo nos 10 maiores produtores vai mexer com o suporte de preços em Chicago. Nós vamos mostrar o mapa da seca silenciosa e o impacto real nos estados médios e pequenos produtores que somam 38% da área de cultivo e já sofrem com clima seco. E a perda de qualidade das lavouras. A nossa equipe investigou os números exclusivos de 21 estados produtores que provam que a safra americana não vai tão bem quanto o USDA está divulgando. Quer saber quantos estados já estão em condições de lavoura com qualidade abaixo do ano passado? Com a safrinha brasileira sob forte risco climático e o petróleo chacoalhando as bolsas, você está realmente preparado para a reviravolta de preços que pode bater no seu bolso nos próximos dias? Olha, o caminho mais seguro para passar por toda essa turbulência e a decisão da estratégia de ação você encontra na análise que está no ar. E eu vou abrir agora aqui para você a análise de mercado de milho, buscando aqui o título. Se pensa que não existem problemas nos Estados Unidos, veja isso. Porque eu vou reforçar, só vai conseguir ganhar dinheiro quem se antecipar a este amanhã. Por isso, a Rural Business vai avaliar cada detalhe, cada suposição, por mais insignificante que ela possa parecer, para que este alguém seja justamente você. E vamos saber agora como é que está operando o mercado futuro do milho? Vamos abrir aqui a Bolsa de Chicago na tela. Neste momento, o mercado do milho operando em alta. Os contratos com vencimento em julho, setembro e dezembro de 26. Lembrando que são centavos de dólar por bushel, mostrando aí que o contrato com vencimento em julho está a 453 centavos,5 de dólar, né, por bushel, que é aumento de 1. Setembro de 2026 a 461,75
2 de aumento. Dezembro de 26 a 479,75, alta de 2,25. E os contratos com vencimento também em 2027 e também em 2028, já na sua tela, aqui, mercado futuro na Bolsa de Chicago, pregão online, todos em alta neste momento. Vamos agora saber como é que está a Bolsa Brasileira B3 na sua tela, a plataforma RB Pro+, a mais profissional disponível no mercado agro brasileiro, trazendo para você neste momento a B3, que acompanha o movimento de alta. Milho na B3 a R$ 65,76 a saca, alta de 0,27%. Portanto, tanto Bolsa de Chicago quanto B3 neste momento operando em alta, mercado futuro do milho. E no mercado da soja, o foco, é claro, está nos Estados Unidos. A Rural Business investigou os bastidores do plantio 2026-27 e descobriu que, apesar do ritmo extremamente acelerado nas lavouras, continuam crescendo as dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos repetirem uma safra recorde de soja. O primeiro grande destaque da análise está justamente aí. O USDA confirma quase 80% da área de soja já semeada, muito acima da média histórica. Mas o que de fato está por trás dessa velocidade de plantio, hein? A nossa equipe de grãos tem uma opinião sobre isso e vai te contar. A Rural Business também levanta questionamentos importantes sobre os impactos da crise financeira no campo americano, do aumento brutal dos custos de produção, da logística de fertilizantes e principalmente da seca, que já castiga parte importante do cinturão produtor. E é aí que entra o segundo ponto desta análise. A investigação exclusiva mostra que estados estratégicos como Dakota do Sul, Nebraska e Kansas seguem enfrentando graves problemas de umidade justamente no momento mais decisivo para a definição da nova safra. Então fica a pergunta, até onde a seca pode avançar? Será que os Estados Unidos conseguirão mesmo repetir a produtividade recorde do ano passado? E como tudo isso pode impactar no seu bolso aqui no Brasil? A análise também revela que boa parte do mercado começa a temer um cenário de aperto na oferta global de soja, principalmente diante da possibilidade de forte demanda chinesa sobre a nova safra americana. Os mapas climáticos, os números exclusivos de cada estado, os bastidores do mercado e os cenários que podem mexer diretamente com os preços da soja, você acompanha na análise completa da Rural Business. Porque nesse mercado, quem se antecipa ao amanhã consegue transformar informação em lucro. Viu como é importante? Viu o tema, o título desta análise? É um alerta fundamental para você. Está aqui, olha. Soja, vamos colocar na tela. Soja, não descarte a possibilidade de mudanças positivas. E reforça, não descarte. Então acesse agora mesmo em texto e em vídeo esta análise exclusiva para os assinantes da Rural Business, combinado? Vamos saber, portanto, agora como é que está operando neste momento a Bolsa de Chicago, mercado da soja na tela, mercado futuro da soja também operando em alta. Lembrando que são centavos de dólar por bushel, contrato com vencimento em julho a $11,91, alta de 6, agosto 11,92, alta de 7,25, setembro a 11,80, alta de 7,25, novembro a 11,88, também alta de 7,25. Veja aqui os contratos já de janeiro, março, maio, julho de 2027, todos operando acima de $12 por bushel, portanto, e com altas expressivas aí entre 7,5 e 9,25. Os contratos mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Complexo soja na tela, vamos saber como é que está o farelo da soja, farelo de soja neste momento, também operando em alta. Lembrando que são dólares por tonelada curta, vencimento em julho a 333,8, alta de 3,2. Agosto a 326,9, alta de 3,4. Setembro a 322,4, alta de 3. Outubro a 319,6, alta de 2,8. E dezembro de 26 a $323,20 por tonelada curta, alta de 2,5. Os contratos também, janeiro,
março, maio e julho de 27 operando em alta. Neste momento, farelo de soja na Bolsa de Chicago. E o óleo de soja, encerrando aí o complexo soja na Bolsa de Chicago, também os contratos com vencimento agora em 2026, operando em alta. Lembrando que são centavos de dólar por libra. Julho, a 75,43, alta de 0,17. Agosto, a 73,84, alta de 0,24. Com vencimento em setembro, a 72,51, alta de 0,25. E outubro, a 71,29, alta de 0,21. E dezembro de 26, a 70,47, alta de 0,2. Portanto, na tela, você viu aí, Bolsa de Chicago, complexo soja, neste momento, operando em alta. Cotações online para você que tem a plataforma RB Pro Mais da Rural Business. Claro, você sabe que os fundamentos é que vão te dar a base mais segura para você tomar a sua decisão, correto? E aqui, nas análises diárias de mercado, a nossa equipe de grãos está se debruçando, como sempre fez há 36 anos, trazendo para você informação apurada nos fundamentos. E é isso que vai te dar mais segurança. Combinado? Então nós vamos agora direto para um rápido intervalo, 12h e 26 minutos. Nós vamos voltar falando do mercado do gado gordo e de proteína animal. Você que é do agronegócio já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isto que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação, com a isenção e a independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único aplicativo. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Estamos de volta com a Rural Business TV, o seu encontro diário com a informação profissional no agronegócio. E eu te convido a colocar aí no seu celular aquele lembrete para a partir do meio-dia, pelo horário de Brasília, você está aqui sintonizado com a gente ao vivo, tendo informação fresquinha, aquela apurada de forma profissional pelas nossas equipes de grãos e de pecuária. E, por falar nisso, agora o assunto é proteína animal e a gente já vai direto aqui para a RB Pro Mais, saber quais são os destaques da nossa equipe de pecuária para o mercado do boi. E vamos começar aqui falando do indicador boi magro Goiás, que registrou alta de 14,7% nos últimos 12 meses. A nossa equipe, ela investiga como é que está o cenário regional, nacional, aqui no Mercosul e também nos grandes players internacionais como Estados Unidos, Austrália, os grandes mercados consumidores da carne bovina exportada pelos frigoríficos brasileiros e produzida por você, que opera na ponta da produção de pecuária de corte. Então vamos aqui, indicador boi magro Goiás, vamos abrir este alerta de mercado que diz o seguinte, em um ano, aqui o indicador boi magro Goiás Rural Business encerrou a quarta-feira, ontem, portanto, a R$ 4.990 a cabeça. Em um ano, a valorização chega a 14,7% e em 5 anos a 22%. Aqui está o gráfico para você visualizar rapidamente a evolução do preço, do boi magro em Goiás. Reposição, portanto, para você, alta de quase 15%. Ano passado, em 27 de maio, estava R$ 4.350 e agora R$ 4.990. Veja só, em 2024 chegou a R$ 2.800, portanto, uma valorização bastante expressiva e em 5 anos chega a 22,3% de alta no estado de Goiás. Falando ainda do estado de Goiás, falando de boi magro, Vamos aqui, olha, o bezerro. Mais uma informação para você que opera com pecuária de corte no estado de Goiás, um alerta da nossa equipe, falando que o bezerro fechou ontem a R$ 3.450 a cabeça. A valorização em um ano chega a 28%.
e supera os 35% no comparativo com 2022. E aqui você tem, portanto, veja só, o maior preço médio do bezerro no estado de Goiás, R$ 3.450. Em 27 de maio do ano passado estava R$ 2.700. Veja só, em 2024, R$ 1.800 a cabeça do bezerro, o animal, no estado de Goiás. E em 2022, R$ 2.550. Portanto, em 5 anos, o bezerro valorizou 35% em Goiás. E em apenas um ano, subiu 28%. Portanto, mercado de pecuária de corte de Goiás na tela para você. Mas deixa eu trazer aqui uma informação para você saber a questão das exportações. Deixa eu mostrar aqui, carne bovina Brasil. Os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil aumentaram as vendas para os Emirados Árabes no primeiro quadrimestre do ano. Tem vários alertas aqui trazendo justamente essas informações apuradas pela equipe de pecuária da Rural Business que mostra esse balanço do primeiro quadrimestre para vários destinos. Entre janeiro e abril deste ano, forte aumento de 40% dos embarques para os Emirados Árabes. 17.150 toneladas. Ano passado, no mesmo período, foram 12.250 toneladas. Comparando com 2022, houve queda de 1,9%. Vamos direto aqui para o gráfico para a gente já poder visualizar. Veja aqui em volume. 2024 foi o topo, o pico de exportação de carne bovina dos frigoríficos brasileiros para os Emirados Árabes, 64.790 toneladas. Agora, depois baixou para 12.250 e agora subiu para 17.150. Comparando com 5 anos atrás, a queda é de quase 2%. E aqui a receita, tanto em dólar quanto em real. A receita em um ano aumentou 53,5%. para 91.750 mil dólares. Em moeda nacional, o aumento encosta aí nos 37%, passando de 350 milhões para... exatamente isso, 350 milhões para 480 milhões de reais. Eu me confundi ali porque estava em bilhão, 1 bilhão e 490 milhões de reais foram aferidos lá em 2024, as exportações para os Emirados Árabes. E aqui o valor médio da tonelada, que subiu em dólar, subiu quase 10%, negociada agora pela média a 5.349 dólares e em real, por conta do câmbio, uma queda de 2,2%, que convertido aí equivale a 27.842 dólares. Portanto, exportação de carne bovina na tela para você nos alertas de mercado aqui da Rural Business. Mas, como sempre, os temas mais importantes são aprofundados nas análises diárias de mercado. Enquanto parte do mercado tenta convencer o pecuarista de que a reposição melhorou e que chegou a hora de fazer uma travinha gostosa, a Rural Business faz um alerta. Será que essa conversa realmente fecha a conta no bolso do produtor? A análise exclusiva da Rural Business mostra que o mercado segue operando com estoques baixos de gado, pastagens irregulares pelo Brasil e frigoríficos cada vez mais pressionados para garantir escala futura. E tem um detalhe importante: a janela climática, que pode forçar a desova de animais, tende a ser muito menor do que em anos anteriores. Ou seja, até onde os frigoríficos vão conseguir manter pressão sobre a arroba, hein? O segundo grande destaque envolve justamente a reposição e o milho. Enquanto cresce o discurso de que a relação de troca está excelente para confinar, os números exclusivos da Rural Business mostram uma outra realidade no campo. Em Mato Grosso, por exemplo, a troca do boi gordo por bezerros e boi magro continua abaixo do mínimo considerado ideal. Então fica a pergunta: será mesmo que a reposição está tão confortável assim? E mais, o mercado está ignorando o risco climático ainda existente para o milho da safrinha? A equipe da Rural Business também revela por que a demanda global pode continuar sustentando o milho,
Quais estados registraram alta recente nos preços do grão e por que uma eventual quebra climática no Brasil ou nos Estados Unidos pode mudar completamente o jogo do confinamento nos próximos meses? Os mapas climáticos, os estudos gráficos exclusivos, os bastidores das estratégias dos frigoríficos e os cenários que podem mexer diretamente com a sua margem estão na análise completa da Rural Business. Porque neste mercado, meu amigo, quem se antecipa ganha dinheiro e quem cai em narrativa pode pagar caro. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro do boi neste momento, tanto na Bolsa de Chicago quanto na B3. Vamos aqui abrir a Bolsa de Chicago na tela, todos os contratos em queda neste momento. Lembrando que são centavos de dólar por libra peso. Contrato com vencimento em junho de 26 a 250,75, queda de 0,675. Agosto a 242,3, queda de 0,2. Outubro a 233,85, queda de 0,125. E contrato com vencimento em dezembro a 233,2 centavos de dólar por libra peso, queda de 0,05. Portanto, todos os contratos aí, com exceção lá de dezembro de 27, que está operando em alta, todos os contratos em queda neste momento na Bolsa de Chicago para o gado vivo. E vamos aqui na B3 saber como é que está operando o boi neste momento também em queda, a R$ 347,85 a arroba, queda de 0,06%, Bolsa Brasileira B3. Deixa eu te falar uma coisa, te mostrar aqui que na RB Pro Mais você também tem aí o central de gráficos. Você que opera com pecuária de corte, eu já deixei aberto aqui para você a comparação, por exemplo, eu estou aqui com o boi gordo, olha, boi gordo à vista Brasil, tá vendo aqui, olha, boi gordo à vista Brasil e vaca gorda à vista Brasil. Você acompanha a evolução dos valores dessas duas matérias-primas aqui. Mas se você quiser, por exemplo, você pode colocar aqui as praças brasileiras. Deixa eu colocar aqui Mato Grosso. Boi gordo Mato Grosso e vaca gorda também Mato Grosso. Vamos lá, gerar o gráfico, veja só, aparece imediatamente na sua tela e o período que você quiser também. Você pode alterar o período de investigação aqui, está aqui no período de um ano, por exemplo, de 28 de maio de 25 a 28, ou até hoje, né, 28 de maio de 26, e você tem essa investigação que você tem nessa central de gráfico com vários pontos que você pode investigar muito rapidamente, de maneira orgânica, aqui na RB Pro Mais. E se você opera com proteína animal, precisa entender as forças que estão redesenhando o fluxo global de carnes nesse início de 2026. E para o mercado de aves, a nossa equipe produziu uma análise que investiga o que está acontecendo nos Estados Unidos e com as exportações a partir do Brasil. E a nossa equipe investigou os dados oficiais e descobriu que a produção total de carne vermelha nos Estados Unidos caiu 3% em abril, somando pouco mais aí de 4 milhões e 400 mil toneladas. E essa retração atinge bovinos, suínos, cordeiros e vitelas, apertando a oferta global. Enquanto isso, os frigoríficos em operação aqui no Brasil caminham para um volume histórico de exportação de aves de janeiro a maio, devendo atingir aí, segundo projeção da nossa equipe, mais de 2,2 milhões de toneladas. Mas a Rural Business aprofundou questões importantes, como, por exemplo, a armadilha cambial. Como o faturamento recorde em dólar virou queda de 1,5% em reais. O recuo drástico de 33% nas exportações para os Estados Unidos a partir do Brasil no primeiro quadrimestre e o impacto para os frigoríficos que operam aqui no país. E a pergunta é, com os Estados Unidos produzindo menos carne vermelha e o mercado global se estreitando, onde estão as oportunidades para você que produz proteína animal aqui no Brasil? Então acesse agora mesmo a análise que tem o título Frango, um olho nos Estados Unidos e outro nas exportações de janeiro a maio. E você vai ter ali estudos exclusivos
para conhecer o que de fato está acontecendo neste mercado. 12h39, vamos ao rápido intervalo, porque na volta nós vamos falar do mercado de café e de um tema vital, de muita importância para as futuras produções de alimentos aqui no Brasil. Eu estou falando do projeto de renegociação de dívidas rurais. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive deste desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo que trabalha com total independência, sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com este compromisso que a Rural Business construiu o seu lema: Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Se você opera no mercado do café, veja o que a equipe de grãos aprofundou na análise que está no ar. O mercado do café voltou a ser inundado por narrativas de super safra e sobra global de produto. Mas a pergunta que a Rural Business faz é simples: será que as cartas realmente já estão na mesa? A análise exclusiva mostra que algumas consultorias já falam em superávit mundial de 10 milhões de sacas e uma safra brasileira acima de 75 milhões de sacas. Só que os números oficiais do USDA ainda mostram um cenário muito mais apertado entre oferta e demanda global. Então fica a pergunta: quem está falando a verdade? Por que tanta pressa em convencer o produtor a vender café barato? O segundo grande ponto de atenção está no clima brasileiro. Enquanto cresce o discurso de abundância, produtores de arábica em Minas Gerais já demonstram preocupação com altas temperaturas e irregularidade das chuvas, justamente em fases decisivas do enchimento de grãos. E se houver problemas climáticos? E o mercado global teria mesmo sobra suficiente para absorver qualquer quebra de produção? A análise da Rural Business também investiga os números do Conilon brasileiro, confronta projeções da Conab com dados históricos e revela por que o mercado pode estar muito mais ajustado do que parte das narrativas tenta mostrar. Os gráficos exclusivos, bastidores das projeções globais e os cenários que podem mexer diretamente com os preços do café, você acompanha na análise completa da Rural Business. Porque neste mercado, quem opera apenas no discurso corre o risco de entregar café barato demais. E vamos direto saber como está operando neste momento o mercado futuro do café. Vamos aqui acionar a B3 na plataforma RB Pro+, onde você tem acesso online às principais bolsas do mundo. Na B3, neste momento, o café Conilon operando em alta de 2,58% a R$ 966,76 a saca. O Arábica, alta de 1,67%, operando a 322,50. Neste caso, a cotação é em dólar, $322,50. Café Arábica na Bolsa Brasileira B3. Lembrando, sempre reforçando o nosso alerta de que é fundamental acompanhar aí o mercado futuro, saber como é que está operando, porém, com aquela, sabendo, né, ciente de que são muitos robôs operam, investidores, especulação correndo solta, mas é nas análises que você tem justamente a interpretação desse mercado futuro com base em fundamentos. E aí você vai identificar quais são os riscos, como efetivamente desenhar a melhor estratégia de mercado. E a Rural Business também publicou uma análise para discutir um assunto que interessa a todos que operam no agronegócio brasileiro: as dívidas rurais.
Bom, o Senado brasileiro está debatendo um tema que pode definir o futuro da produção de alimentos aqui no Brasil. Veja só a importância do assunto. Está em discussão a renegociação de até 120 bilhões de reais em dívidas rurais, segundo dito pelo governo. Mas o texto apresentado pelo governo gerou forte reação entre senadores e o setor produtivo. O principal ponto de atenção é que a proposta restringe o acesso apenas a produtores que comprovarem perdas climáticas severas entre 2019 e 2025, deixando de fora muitos produtores que se endividaram por causa da explosão dos custos de produção, dos juros elevados, o dólar volátil e queda nos preços agrícolas. O governo prevê prazo de até 10 anos para pagamento e carência de 2 anos para começar a amortizar o principal, o que é visto como um alívio importante. Porém, as taxas propostas seguem consideradas elevadas pelo setor, principalmente diante do cenário atual de crédito caro e dificuldades impressionantes de financiamento no mercado. Você sabe muito bem disso. Outro ponto crítico é que o texto altera profundamente a proposta original em discussão no Congresso e mantém grande parte do risco das operações com os bancos. A Rural Business faz um alerta muito importante nessa análise. Essa discussão, meu amigo, vai muito além da renegociação de dívidas. O que está em jogo é a capacidade de produção, o acesso ao crédito e até a segurança alimentar nos próximos anos. Se o produtor continuar sem fôlego financeiro, o risco é de redução da produção de grãos e de pecuária aqui no Brasil. Mas você quer saber a quem interessa manter o produtor cada vez mais refém desse cenário caótico? Acesse agora mesmo a análise completa que está publicada em texto e em vídeo em nossas plataformas e que tem o título Renegociação das dívidas do agro? Governo quer manter o paciente na UTI. 12h46, um breve intervalo, porque na volta nós vamos falar de exportação de gado vivo. A Rural Business lançou no mercado a RB Pro+, plataforma que, além de oferecer uma gama enorme de informação profissional sobre o mercado físico e futuro de commodities agrícolas do Brasil e do mundo, ainda garante acesso online à Bolsa de Chicago e outras bolsas ao redor do mundo. Lá tem tudo o que você precisa para conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e se antecipar ao amanhã, a fim de elevar as suas chances de lucro. Neste volátil e especulativo mercado de commodities agrícolas, onde antecipar o amanhã hoje pode salvar o seu caixa. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Meio-dia e 47, estamos de volta aqui na Rural Business TV. E olha, com grande alegria que eu falo aqui que a cada dia chegam novos assinantes para acompanhar a informação profissional e investigativa de mercado que a Rural Business produz já há 36 anos. E as plataformas RB Pro e RB Pro+, são ferramentas fundamentais para você ficar ainda mais e mais profissional nesse mercado. E você vai conhecer agora como funciona, como operar essas plataformas. Assista esse vídeo porque vai aí te explicar direitinho como é simples, como é fácil operar na RB Pro+. Você já sabe como acessar a RB Pro+? Ainda não? Então fica aqui comigo, porque eu vou te mostrar como é super simples. Bora lá? Primeiro, acesse o endereço pro.ruralbusiness.com.br. Depois de fazer o login, a plataforma vai te guiar por um assistente de configuração em apenas 8 passos. E olha, isso vai personalizar a sua RB Pro+, do jeito que você precisa para o seu dia a dia. Olha só como é que funciona. No primeiro passo, você vai escolher os seus widgets, que são aquelas caixas com as informações mais úteis para você. Em seguida, no segundo passo, vai selecionar as configurações de exibição das análises de mercado em vídeo.
No terceiro passo, você configura o carrossel de cotações, que é um scroll onde serão exibidas em tempo real as cotações da sua preferência. No quarto passo, você vai ajustar as configurações do AgroResumo, que é uma tabela detalhada de cotações com comparativos históricos e atualizada em tempo real. Na sequência, no quinto passo, explore a central de gráficos e configure como ficar melhor para você. Essa é uma importante ferramenta que permite visualizar ou comparar histórico de cotações com alta precisão. No sexto passo, você vai configurar como deseja receber as nossas análises de mercado em texto e que são disponibilizadas bem mais cedo que em vídeo, o que te dá a chance de se antecipar ao mercado e tomar decisões ainda no mesmo dia. No sétimo passo, você vai personalizar com cores e sons os alertas de mercado e as notícias publicadas diariamente por nossas equipes de pecuária e de grãos. Assim você não corre o risco de perder nada importante, não é? E chegamos ao oitavo passo, que é direcionado a você que opera com pecuária. Aqui você vai configurar o mercado atacadista para ter todas as informações atualizadas Depois de passar por esses 8 passos e configurar a sua RB Pro Mais do seu jeito, você vai assistir a um tutorial rapidinho que mostra todas as funcionalidades da plataforma. E pronto! A RB Pro Mais já estará personalizada para você começar a usar e lucrar. Quer ajustar melhor a visualização? É só arrastar os widgets como se fosse no Windows. Tudo muito simples e intuitivo. Mas a Rural Business sabe que o que é bom pode ficar ainda melhor. Então dá só uma olhada nas funcionalidades extras que a RB Pro Mais te oferece. Com a trava de mercado, você vai criar alertas de alta ou de queda nos valores das cotações, e sempre que aquele patamar for atingido, você será avisado. No fórum de discussões, você poderá interagir e trocar experiências com outros usuários da plataforma. Com o AgroRadar é possível cadastrar as cotações da sua região diretamente na plataforma. E com a calculadora de mercado, você faz projeções de lucro baseadas no banco de dados da RB Pro Mais. Chegamos às bolsas. Que tal ver online as movimentações do mercado futuro nas bolsas nacionais e internacionais para os mercados de grãos e pecuária? A RB Pro Mais faz isso. E você pode ver toda essa movimentação online, seja em forma de gráfico ou no pregão, contrato por contrato sendo negociado. E para tornar a sua experiência ainda melhor, você pode personalizar cores, bordas e fontes. Se precisar alterar a sua senha, dados cadastrais ou visualizar informações do seu plano e os pagamentos, basta ir até a conta de usuário e você vai encontrar tudo lá. Eu não disse que era fácil? Então agora é só aproveitar tudo que a RB Pro Mais tem a te oferecer e lucrar cada vez mais no agronegócio.
Viu só? Então venha para a Rural Business e conheça a maravilha que é operar com informação profissional no agronegócio. O seu bolso realmente vai agradecer, meu amigo. Então vamos lá agora, direto, eu vou exibir uma entrevista inédita que eu fiz com o Adriano Caruso, é presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Bovinos e Bubalinos. Em pauta, os desafios da exportação de gado vivo. O que de fato acontece no processo de embarque desses animais e qual é o impacto da atividade na pecuária de corte do país. Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que levanta muita polêmica. As pessoas não entendem como é que é feito o transporte de gado vivo, a exportação de gado vivo a partir aqui do Brasil. Teve uma audiência pública recentemente que discutiu as condições, ONGs participando, gente tentando explicar a situação, mas algumas pessoas sem conhecimento técnico de como é feito efetivamente essa atividade. Uma atividade que movimenta bilhões por ano. Em 2024, para vocês terem uma ideia, nós atingimos recorde de exportação de gado vivo. E eu vou conversar, junto com vocês, com uma pessoa que entende tudo dessa área. É o Adriano Caruso, que fala direto de São José do Rio Preto, aqui com o Rural Pod. Tudo bem, Adriano? Oi, Carmen. Tudo bem? Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder contribuir nas informações, né, no conhecimento, que é tão difícil hoje o pessoal buscar conhecimento, mas a gente faz o possível para levar aí. Obrigado aí, sou seu fã, seu trabalho é maravilhoso aí para o agro brasileiro. Muito obrigada. O Adriano Caruso, ele é presidente da Associação Brasileira de Exportações de Bovinos e Bubalinos e também da UPAV, estou com a minha colinha aqui, que é a União de Pecuaristas Exportadores de Animais Vivos. Para vocês terem uma ideia, o Adriano está há muitos anos nessa atividade, ele é produtor rural, pecuarista, só ele já exportou mais de 1,5 milhão de cabeças de gado. É isso, Adriano? Olha, Carmen, na verdade, não exportei, né? Porque eu trabalhei para 2 grandes companhias e embarquei, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu embarquei mais de 1,5 milhão, já passei mais de 1,6 milhão cabeças durante 20 anos, né? É um período vamos deixar bastante claro longo. isso aí, né? Durante 20 anos. Então eu tenho muito orgulho e eu amo do que eu faço, eu acabei desde o início, né? No início foi uma luta muito grande, porque na época essas questões normativas, então hoje melhoramos 1000%, como avançou, né? Todo o processo de operacional, logística, e eu tenho muita coisa para te falar, para poder levar informação ao público, ao seu público e os demais. É um assunto que vira e mexe, ele é tocado, tanto que, né, teve essa audiência pública na Câmara dos Deputados. E aqui a Rural Business, antes da gente dar o start no nosso bate-papo, eu queria trazer como referência uma análise feita pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, que você acompanha, eu sei que você é um ouvinte assíduo da Rural Business. Eu vou pedir para a gente colocar no ar essa análise, esse trecho de uma análise, e a partir daí a gente vai começar a destrinchar esse tema que é exportação de gado vivo a partir aqui do Brasil. Vamos rodar. Quem está há mais tempo como assinante da Rural Business viu muitas vezes a equipe de pecuária fazer o seguinte alerta. Esteja preparado, pois com os estoques de bovinos cada vez mais baixos no Brasil, haverá quem queira retomar a pauta de proibir as exportações de gado vivo. Está lembrado? Pois estamos diante de mais um alerta antecipado pela nossa equipe sendo confirmado. Projeto de Duda Salabert quer proibir exportação de gado vivo e ameaça mercado bilionário. Setor reage e alerta para impactos econômicos, sociais e comerciais de medida que quer proibir exportação de gado vivo
e que pode reduzir competitividade brasileira no cenário global. O mercado de exportação de animais vivos do Brasil, que movimenta cerca de 2 bilhões de reais por ano e garante renda a milhares de produtores, pode estar ameaçado caso o projeto de lei 2627 de 2025, de autoria da deputada Duda Salaber, PDT de Minas Gerais, caso seja aprovado no Congresso Nacional. A proposta prevê a proibição total da exportação de gado vivo para abate em até 5 anos, estabelecendo cotas anuais de redução e normas rigorosas para o transporte enquanto a prática ainda for permitida. Neste outro trecho, a matéria diz que o Brasil exportou 487.600 cabeças de gado vivo no primeiro semestre de 2025, um salto de 47,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 331.400 cabeças. O projeto cria o Programa para a Redução Progressiva da Exportação de Animais Vivos para Abate, com objetivos como encerrar totalmente a prática no prazo máximo de 5 anos, reduzir progressivamente os embarques, seguindo cotas anuais por porto autorizado, impor regras de bem-estar animal no transporte terrestre e marítimo, incluindo limite de tempo de viagem, proibição de embarque de animais doentes, monitoramento eletrônico e presença obrigatória de equipes veterinárias. Estabelecer penalidades severas para descumprimento com multas de até 5 milhões de reais e suspensa definitiva de licenças. Além disso, a proposta veda o uso de navios com mais de 25 anos, exige climatização adequada, microchipagem para rastreabilidade, sistemas de ventilação e alimentação contínua e proíbe o reabastecimento de combustível do tipo ship-to-ship durante as viagens. Segundo a deputada, a medida visa alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais de bem-estar animal e segurança sanitária. Ela argumenta que a exportação de animais vivos representa menos de 5% do valor da carne exportada, mas o argumento de prejuízo econômico é usado para travar avanços e que a mudança para exportar apenas carne pode agregar valor à produção, gerar mais empregos e fortalecer a indústria nacional. Será que precisa desenhar os interesses de que setores estão escondidos neste discurso? Voltando à matéria, a parlamentar também cita casos de acidentes e altos índices de mortalidade durante as viagens, como o naufrágio do navio Aidar, que resultou na morte de mais de 5 mil bois no Pará. Ela ainda reforça riscos de disseminação de doenças, como a peste suína africana, e defende que o transporte de cargas vivas é menos seguro e mais propenso a falhas que a exportação de carne refrigerada. Como pode ver, essa narrativa, e que na nossa visão tem como objetivo explícito defender interesses da indústria frigorífica, não vai revelar ao público leigo que essa é uma operação comercial e, como tal, vários protocolos rígidos são estabelecidos durante o transporte de bovinos. Afinal, comprador de qualquer coisa neste mundo não paga por mercadoria estragada no transporte. Culpar um único acidente para querer travar esse tipo de comércio é como se, a partir do primeiro acidente da aviação comercial do Brasil, tivessem sido proibidos os voos de todas as companhias aéreas até hoje. Como pode ver, é uma argumentação rasa. E podemos apostar que quem defende isso nunca entrou em um navio que transporta bovinos pelo mundo. A exportação de gado bovino movimenta o setor. É uma ótima ferramenta para o produtor melhorar a sua margem de lucro e impulsiona a atividade, além de movimentar a economia de diversos estados, gerando fretes e fomentando empregos portuários. E é evidente que, diante de um cenário de redução acelerada dos estoques bovinos no Brasil, os grandes frigoríficos estão muito preocupados e tentam todos os dias reverter essa realidade. Além disso, em alguns mercados compradores, o abate local é exigência cultural e religiosa, o que impossibilita a substituição total pelo envio de carne refrigerada. Como o nosso assinante sabe, o mesmo movimento vem sendo feito no vizinho Uruguai, redirecionando esse tipo de comércio para outros países. E vamos repetir.
Todo navio que transporta bovinos precisa seguir rígidos protocolos sanitários e de bem-estar animal, acompanhado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. E eventuais falhas não vão impedir a continuidade do negócio, já que o transporte de bovinos vivos entre países, como acontece na aviação, apresenta algumas falhas que são prontamente corrigidas com mais fiscalização e não com a eliminação do mercado. Para quem ainda não sabe, o tema voltou a ser discutido nesta terça-feira, 19 de agosto, numa audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado, a pedido do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Mas acha que acabou? Calma, meu amigo, porque vai piorar. Veja essa outra reportagem. Fim da exportação de bois vivos representa ganho de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O projeto propõe transição em 5 anos das regras que permitem o transporte de animais vivos. A nota técnica será apresentada em audiência pública na terça-feira, 19 de agosto de 2025. Segundo Jorge Sturaro, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da ONG MFA, Mercy for Animals, ou Piedade para os Animais, a iniciativa busca corrigir distorções de bem-estar animal e alinhar o país a padrões internacionais. Sturaro apresentará uma nota técnica que mostra os ganhos econômicos com a proposta durante a audiência pública no Congresso desta terça-feira. E para conquistar o público leigo, apresentam um estudo, análise dos impactos socioeconômicos da proibição da exportação de bovinos vivos no Brasil, da economista e doutora em ciências ambientais Maíra Luísa Espagnoli. A especialista mostra que a substituição da exportação de animais vivos por carne refrigerada pode gerar impacto socioeconômico relevante. Segundo a análise, o valor agregado adicional varia de 1 bilhão 460 milhões de reais a 1 bilhão 910 milhões de reais. A criação de empregos formais poderia oscilar de 5.500 a 7.200 postos. A arrecadação tributária teria acréscimo de até 610 milhões de reais. Quando processamos a carne internamente, deixamos de exportar apenas matéria-prima e passamos a vender um produto mais valorizado, afirmou Spagnoli. E aí, entendeu a jogada, certo? O objetivo é convencer o consumidor do Brasil que sem as exportações de gado vivo, o valor da carne bovina vai ficar mais barato. Mas eles esquecem de dizer que, sem margem de lucro para o produtor, o desestímulo na atividade vai aumentar, limitando ainda mais a produção de gado. Para emocionar a parte inocente do mercado, esse pessoal argumenta que, no cenário de consumo interno, a criação de empregos poderia ultrapassar 8.000 vagas com a troca da exportação de bois vivos por carne bovina, além de elevar a arrecadação em estados e municípios. E não param por aí. Também dizem que Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul seriam os principais beneficiados. Rondônia e Pará, hoje grandes exportadores de bois vivos, poderiam atrair investimentos em frigoríficos e modernização logística. Você viu até agora uma única linha mostrando que por baixo de todas essas argumentações contra o livre comércio de bovinos vivos estão as duas mãos de grandes frigoríficos extremamente preocupados com os baixos estoques bovinos do Brasil? Como o nosso assinante sabe, desde 2018 foram apresentados 7 projetos de lei com o objetivo de proibir a exportação de bovinos vivos. 3 foram arquivados e dos 4 restantes, 1 foi apresentado em 2021 no Senado, onde tramita. Os demais foram apresentados na Câmara dos Deputados em 2024. A verdade é que os grandes frigoríficos estão extremamente preocupados com a redução dos estoques bovinos no Brasil. E diante deste fato, a equipe de pecuária de corte da Rural Business alerta nossos assinantes que as exportações de gado vivo registraram o maior embarque da história para o período de janeiro a julho. De acordo com os números oficiais do Ministério da Economia, 573.020 cabeças foram embarcadas nos 7 meses de 2025, um volume 31,4% acima do visto no mesmo período de 2024 e, como pode conferir, a maior marca da história.
A receita gerada por essas exportações também é histórica, 538.180.000 dólares, que, convertido ao câmbio médio de R$ 5,72, se traduziu em 3 bilhões e 80 milhões de reais, nada menos que 70,6% a mais em apenas um ano, já que entre janeiro e julho de 2024, os exportadores faturaram 1 bilhão 810 milhões de reais com a exportação de gado vivo a partir do Brasil. Cada animal foi negociado pela média de 939 dólares, ou R$ 5.378 reais, quase 30% de aumento no comparativo anual, e o segundo maior preço pago em toda a história. E você ouviu alguém falando por aí quanto de impostos o comércio de bovinos vivos movimentou? Viu alguém dizendo explicitamente que a real preocupação desses estudos é diminuir a margem de lucro do produtor de bovinos de corte e leite do Brasil? Pois é, como diz o ditado, o inferno está sempre cheio de falsos anjinhos. Pois é, o inferno está sempre cheio de falsos anjinhos. Adriano Caruso, o que você diz para a gente sobre essa realidade que você enfrenta todos os dias com produtores rurais, com pecuaristas que trabalham com exportação de gado vivo, você que está há 20 anos à frente dessa atividade, ouvir especialistas, né, autoridades que eu imagino ficam em escritórios fechados, no ar-condicionado, poucos ou talvez até nenhum tem entrado num navio como esse, acompanha a atividade desde o campo, talvez não saiba o dilema que é, né, para o produtor rural criar o gado, recriar, enfim, toda a cadeia produtiva. Como é que você avalia essa análise apresentada pela Rural Business? Liberdade econômica. O que você pensar há 20 anos, a gente luta contra isso. Na época de 2007 até 2015, acredito, até 2015, nós exportamos para a Venezuela, não sei se você lembra, foi um avanço muito grande, nós chegávamos a exportar 700 mil cabeças ano. E com isso, o Estado do Pará, olha essa informação que eu vou lhe dar, você pode ligar para a Federação da Agricultura do Estado do Pará, com o presidente Carlos Xavier. O Estado do Pará, ele desenvolveu a pecuária, não estou dizendo 100%, mas uma grande porcentagem por causa da exportação de gado vivo. Ela trouxe uma valorização, os pecuaristas tiveram a chance de ter mais um nicho de mercado, o Estado do Pará cresceu, desenvolveu na questão genética, no desenvolvimento do Estado pelos acessos que eram precários. A questão genética, nós andávamos ali na região de Tucuruí, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, era um gado mestiço. Hoje o gado que tem lá no Estado do Pará é por excelência. A exportação de gado vivo, se você levantar os números, que eu acredito que pela reportagem vocês não demonstraram, eu acho que vale a pena demonstrar, é que nós chegamos a 1 milhão de cabeças em 2025. Nós não atingimos, acredito, nem quase 1% do movimento da carne, ou seja, dos frigoríficos, do mercado internacional, do mercado interno, não chega a 1%. O que acontece, Carmen, é que agora abriram 9 novos países. Quando esses projetos de lei, ele vem com essa questão de proteção animal, do mal-estar... Abriram 9 países, você comentou, 9 países que estão comprando bovinos vivos. Abriram, eu vou te explicar. Essa questão do projeto de lei, acusando que esses animais, os navios não são inspecionados, não são qualificados, que esses animais são embarcados doentes, olha que absurdo. Então, veja bem, como é que começa o processo? Existe um acordo sanitário
que esse acordo é em cima de regras normativas internacionais. Então, é um país que quer comprar do Brasil e fecha-se um acordo sanitário, ou seja, o país importador exige para o país exportador os exames, as vacinas, passam por quarentenas, por critérios rigorosos. E assim encerramos a edição desta quinta-feira da sua Rural Business TV. Lembrando que o nosso encontro acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, sempre ao vivo, levando informação profissional do agronegócio para você. Mas as nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais continuam operando ativamente. E você acessa agora online de onde estiver, ok? Combinado? Até amanhã!